Olá, eu sou a Letícia, psicóloga. Eu ajudo pessoas a atingir os seus 10, 20, 30 off. Então, esse é o destino que eu vou te ajudar a chegar. Depende do número que você quer eliminar, ou seja, aquele número que vai fazer você chegar no teu peso desejado. E para percorrer essa jornada, você vai encontrar possivelmente diversos obstáculos e diversas oportunidades no meio do caminho. E eu tô aqui juntamente com a Alessandra, nossa Nutri, para a gente te mostrar normalmente quais são essas oportunidades, quais são esses desafios que possivelmente você vai encontrar e como encará-los, como lidar com eles. E nesse vídeo eu vou falar sobre o vínculo entre a emoção, ou seja, as emoções e a alimentação. E o quanto isso pode interferir diretamente nos teus resultados nesse processo de emagrecimento. Esse vínculo das emoções com a alimentação é realmente muito poderoso. Existem estudos que falam que as pessoas que estão no sobrepeso, que estão na obesidade e as pessoas que estão fazendo dieta para emagrecer, elas acabam tendo um vínculo muito mais forte entre emoção e alimentação do que as pessoas que estão magras ou as pessoas que não estão fazendo dieta para emagrecer. E por que eu digo dieta para emagrecer? Porque provavelmente se vocês acompanham nossos conteúdos, você já deve ter ouvido a nossa Nutri falar sobre isso. Dieta é algo que todos nós fazemos, né? A partir do momento em que a gente come, em que a gente se alimenta, em que a gente tem hábitos alimentares, nós fazemos um determinado tipo de dieta. Pode ser a dieta de manutenção, pode ser uma dieta de engorda, né? E pode ser uma dieta para eliminar peso. E esse estudo diz que as pessoas que estão com excesso de peso e as pessoas que estão fazendo algum tipo de dieta alimentar para emagrecer acabam tendo um vínculo muito mais forte entre as suas emoções e a alimentação. Mas são as emoções que causam o teu excesso de peso? Não são as emoções diretamente que causam o teu excesso de peso, mas a maneira como você gerencia essas emoções, a maneira como você lida com os fatores que podem influenciar o teu ganho de peso. Então, por isso que é importante você entender esses mecanismos, por isso que a gente bate muito nessa tecla do quanto é necessário trabalhar o corpo e a mente nesse processo de emagrecimento, para que você passe a entender melhor suas emoções, para que você passe a assumir o controle sobre elas e assumir o controle sobre a tua alimentação, né? Para que esse vínculo extremamente forte entre a alimentação e emoções que pode ocorrer com você que está acima do peso e com você que está buscando uma dieta alimentar para emagrecer, para que isso não impeça os teus resultados. Muito pelo contrário, para que você passe a utilizar a tua mente, as tuas emoções a favor desse processo de emagrecimento, a favor do teu objetivo e daquele peso desejado, aquele peso que você almeja alcançar. Então, tanto as tuas emoções podem afetar diretamente nas suas escolhas alimentares, né, nos teus hábitos alimentares, como também tudo aquilo que você come pode afetar diretamente nas tuas emoções. É uma via realmente de duas mãos. Tanto as emoções interferem na tua alimentação, quanto a alimentação pode interferir nas tuas emoções e pode favorecer, de repente, alguns transtornos alimentares, né? Então, a gente percebe muito, por exemplo, pessoas que são extremamente ansiosas, estressadas. Isso acaba refletindo na sua alimentação, porque o estresse em demasia acaba gerando níveis maiores de cortisol, que é o hormônio do estresse, acaba favorecendo o acúmulo de gordura e diminuindo o teu gasto energético, e isso vai fazendo você ganhar peso, vai fazendo você não conseguir emagrecer. Assim como a ansiedade também acaba sendo uma emoção que você normalmente, quando ela começa a acontecer em demasia, você acaba canalizando ela para a tua alimentação, ou seja, você acaba usando o alimento como válvula de escape para aquelas situações de ansiedade. E normalmente quando você busca esse alimento para aliviar a tua ansiedade, você não vai buscar lá naquelas verduras, nas frutas, em alimentos mais saudáveis, você acaba buscando
esse alívio imediato em alimentos mais calóricos, em alimentos mais ricos em carboidratos simples, que são as farinhas brancas. E isso também vai favorecendo o teu ganho de peso. E a ansiedade em excesso acaba também contribuindo para que você passe a ter compulsão alimentar. Porque esse ciclo vicioso que eu te falei, essa busca de aliviar tua ansiedade, tuas emoções na alimentação, acaba ocorrendo em sequência. Você faz isso, você sente aquele alívio momentâneo, mas logo em seguida você volta a ter outras emoções, a se deparar com outras situações que você vai ter que lidar, e você no momento está canalizando as tuas emoções para a comida, e isso se torna um círculo vicioso. E é por isso que também existem estudos que revelam que as emoções que mais interferem na alimentação, que acabam mais prejudicando o processo de emagrecimento e fazendo você ter hábitos alimentares não saudáveis, são as emoções de culpa e de vergonha, que são emoções que normalmente a gente vivencia quando a gente quer emagrecer, quando a gente entra nesse ciclo vicioso de usar a comida como válvula de escape para as emoções, porque aí você busca na comida esse alívio imediato e na sequência você passa a se sentir culpado porque acabou deslizando, porque acabou não mantendo uma alimentação adequada como você deveria, porque você acabou comendo em excesso ou comendo aquilo que você não estava dentro do teu programa alimentar. E essa culpa acaba te deixando envergonhada por você não ter atingido os teus objetivos, né? Por você ter fracassado naquela situação. E isso faz com que você acabe buscando novamente a comida para aliviar essas outras emoções. Então você entende que você acaba se sentindo como se estivesse numa roda gigante, sentado lá na cadeirinha da roda gigante, em que você não para de girar em círculos, girar em torno daquele mesmo eixo, porque essa reação em cadeia, esse ciclo vicioso, acaba fazendo com que você não tenha esse controle sobre a comida e com que você acabe adquirindo mais peso ou não conseguindo emagrecer de fato. Então, entender esse mecanismo é importante demais para que a gente possa começar a ter algumas atitudes diferentes de como se relacionar com a comida. Passar a entender que às vezes a comida ela está, na verdade, só mascarando outros tipos de problemas emocionais que a gente vai precisar resolver de outras formas, né? Passar a entender que o alimento ele só vai conseguir resolver o teu problema de nutrir o teu corpo. E que para os outros problemas, para as outras situações emocionais que estão te incomodando, você vai ter que começar a encontrar outras soluções. E só o fato de identificar isso, de perceber que esse mecanismo ocorre, já é um grande passo para você saber diferenciar isso e não ficar mais usando a comida como válvula de escape. Porque até então, muitas vezes, você fazia esse processo, esse ciclo vicioso, sem se dar conta de fato disso. E quando você passa a assumir o controle da tua alimentação, a ter esse domínio maior, a ter esse entendimento melhor das tuas emoções, você também começa a encarar o teu processo de emagrecimento com mais consciência. Que isso é algo que vai te ajudar não só a chegar ao teu peso desejado, mas vai te chegar a se manter nele. Que é o que muitas das nossas clientes, muitos relatos que a gente ouve quando as pessoas vêm nos procurar para emagrecer, é exatamente isso. Muitas delas, muitos dos nossos clientes e das nossas clientes já chegaram em algum momento ao peso que desejavam, mas voltam a procurar esse processo de emagrecimento porque não conseguiram se manter nesse peso desejado. E é por isso que é importante que essa jornada ela ocorra com consciência. Porque senão você vai seguir como se fosse uma cartilha alimentar, mas sem saber o porquê que você está fazendo aquilo, né? Sem saber de fato por que aquilo faz sentido para você. E é isso que a junção entre a psicologia e a nutrição vai te ajudar a entender, a perceber esse processo, assumir a autonomia dele, assumir a consciência disso.
Porque senão você fica muito mais tendencioso a buscar dietas extremamente restritivas. E aí você pode acabar se tornando aquele chamado comedor reprimido. Ou seja, você acaba vendo aqueles vários alimentos como extremamente proibidos, né? Aquela alimentação extremamente restrita, porque você tem medo de voltar a engordar e por conta disso você limita demais a tua alimentação, só que você não consegue manter essa alimentação extremamente restritiva por muito tempo e isso favorece o teu reganho de peso. E para você entender melhor isso, eu vou contar de uma forma bem breve a minha história para poder fazer esse link com o que é esse ser comedor reprimido, né? Eu vivi um pouco isso. Eu estava com excesso de peso desde que eu nasci, né? Já nasci um bebê bem gordinho e passei minha infância inteira acima do peso, cheguei até boa parte da minha adolescência sempre acima do peso. Só que em algum momento dessa adolescência aí eu comecei a perceber que eu não queria mais estar acima do peso, que eu queria emagrecer, que eu queria me sentir melhor. Até naquele momento, confesso que a parte estética era algo que começou a me motivar mais, né? Porque adolescente, a gente começa a querer se arrumar mais e tudo mais. E naquele momento eu tinha diversos fatores que poderiam aí tanto favorecer o meu ganho de peso, como estavam favorecendo, como também impedir meu emagrecimento. Por quê? Porque meus pais, eles tinham padaria desde os meus 2 anos de idade até os meus 19 anos de idade. Então eu tinha à minha disposição todos aqueles alimentos hipercalóricos, todas aquelas guloseimas, refrigerantes, tudo aquilo que de fato a gente já sabe, né, que não são alimentos que vão nos ajudar a emagrecer. Então eu tinha à minha disposição tudo isso. Mas naquele momento eu tinha claro na minha mente que eu não queria mais estar acima do peso, que eu queria emagrecer. E eu comecei a fazer algumas mudanças intuitivamente lá na época, confesso. Eu comecei a me interessar por leituras sobre alimentação, sobre uma alimentação mais saudável. Eu queria não só emagrecer, mas ter uma alimentação mais saudável, né? E foi assim que eu consegui começar a ver os meus resultados, conseguir emagrecer e ir chegando no meu peso desejado. Mas esse meu medo de engordar, né, de não conseguir aí me manter naquele peso, fez com que eu me sentisse exatamente essa comedora reprimida. Eu comecei a ver aqueles alimentos como extremamente proibidos e eu tinha contato muito próximo com eles diariamente, que às vezes eu ajudava meus pais lá na padaria, e comecei a ficar extremamente radical na minha alimentação, com medo de voltar a engordar. Porque, de fato, naquele momento eu tinha emagrecido, mas eu não tinha aprendido a ter uma boa relação com a comida, né? Mas tempos depois, pouco tempo depois, eu fui fazer a escolha da minha profissão, do que eu queria seguir, né, como carreira profissional. E na época eu lembro que eu fiquei em dúvida entre a educação física, a nutrição e a psicologia. E foi aí que eu optei pela psicologia. E a partir daí que eu comecei a estudar melhor como as emoções funcionavam e comecei a levar isso para minha vida também, né? E comecei a ter uma relação melhor com a comida e a saber me relacionar de uma forma onde eu tinha mais o controle sobre ela e onde eu percebi que eu não precisava ter essa alimentação extremamente radical para me manter no peso, né? Porque a partir dali eu já tinha um controle sobre a minha alimentação, eu já sabia como lidar com ela e como não canalizar mais as minhas emoções para o alimento. E isso fez eu sair dessa situação de comedor reprimido. Então, tudo isso é importante para que a gente passe a perceber como essa ligação entre o corpo e a mente é extremamente fundamental, como esse vínculo entre emoção e alimentação faz total diferença quando a gente entende esse processo nos nossos resultados e na manutenção dos nossos resultados. Então, existe um mecanismo na nossa mente que funciona da seguinte forma.
Se eu falar para você, tem uma borboleta amarela na sala, logo o teu cérebro, ele vai fixar, ele vai processar naquela parte que diz uma borboleta amarela. E aí você passa a fixar somente nessa parte do que foi informado para você, porque aquilo já está enraizado lá no teu subconsciente. E por que isso acontece? Porque o nosso subconsciente, ele funciona da seguinte maneira. Além dele controlar todas as nossas funções vitais, eu tô respirando aqui, meus batimentos cardíacos estão acontecendo, todo os nossos sistemas, nosso processo, sistema digestivo e tudo mais, continua ocorrendo independente do nosso consciente, porque através de um mecanismo que o nosso subconsciente controla e promove aí. E além disso, o nosso subconsciente, ele participa aí da interpretação de tudo aquilo que a gente envia para ele como pensamentos, como crenças, como ideias. Só que aquilo que a gente envia para ele identifica através de símbolos e imagens e não através de textos e letras. Então é por isso que a gente tem que prestar muita atenção e tomar cuidado com o que a gente está enviando para o nosso subconsciente, porque muitas vezes, sem se dar conta disso, aquelas mensagens que a gente envia acabam interferindo nos nossos resultados e prejudicando aí o nosso emagrecimento. Então, se você pensar assim, eu não devo tomar sorvete, o que vai acontecer? O teu subconsciente, ele não vai entender o termo da negação, do negativo. Ele vai fixar no tomar sorvete. E aí, por quê? A imagem que vai vir na sua cabeça, lembra que ele identifica através de símbolos e imagens, e não através de letras e textos? Então, ele vai fixar a imagem do sorvete e esquecer aquela termo anterior de não devo. E com isso vai fazer com que você acabe ficando ainda com mais vontade de tomar sorvete. E tudo isso são coisas que, à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai também começando a ter o domínio entre essas mensagens que a gente envia para o nosso cérebro, entre esse vínculo que ocorre entre a alimentação e as emoções, para passar a assumir o controle sobre tudo isso. Então, entenda isso, preste atenção como estão suas emoções, comece a identificar o que de fato você está sentindo e em que momentos você está canalizando os teus sentimentos na comida, né? E o quanto isso, de repente, está fazendo você ganhar peso e se manter aí acima do peso e não conseguir o seu emagrecimento. Gerenciando essas emoções, você vai conseguir ter uma relação muito mais saudável com a comida e fazer com que, de fato, você tenha hábitos alimentares que te levem de encontro aos teus 10, 20, 30 off.